Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do Supremo deram início hoje à discussão sobre o uso de animais em rituais religiosos. A repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos e ao vivo vai falar com a gente a esse respeito. Tem todos os detalhes da sessão. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o recurso sobre este tema chegou aqui no STF em 2006 e foi apresentado pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Isso porque, em 2004, o Estado aprovou uma alteração no Código Estadual de Proteção aos Animais e autorizou o sacrifício ritual de animais durante os cultos de religiões de matrizes africanas. Aqui no STF, o Ministério Público sustenta dois principais pontos. Um, de que não caberia ao Estado legislar sobre esse assunto e o outro, de que permitir essa prática viola o princípio da isonomia e também o caráter laico do Brasil. Inicialmente, os ministros ouviram representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, falaram integrantes de entidades que representam tanto religiões de matrizes africanas como entidades de defesa dos animais. Eles foram admitidos como amigos da corte. Vamos acompanhar a reportagem. No plenário, o representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou que o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos representa uma crueldade. Os animais não podem ser reduzidos à condição de mera coisa ou objeto e, portanto, não possuem um valor meramente instrumental. Por outro lado, o procurador do Estado defendeu a norma e disse que a lei reconhece a liberdade de culto, além de garantir a preservação da cultura brasileira. Que de forma alguma se pode dizer que a norma tenha buscado conferir às religiões de origem africana um caráter de oficialidade. O vice-procurador-geral da República, ao defender a norma, disse que o tema trata de racismo, preconceito e discriminação. Este é um tema de racismo. Este é um tema de discriminação e de preconceito. O artigo 215 da Constituição assegura: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O relator, ministro Marco Aurélio, fez uma comparação do caso com o abate bovino. Para ele, não há sentido em proibir o sacrifício de animais quando a população consome carne frequentemente. O ministro votou pela constitucionalidade da norma, desde que não haja tortura. A própria laicidade cai por terra. Inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana. O ministro Edson Fachin votou pela total constitucionalidade da norma. Ele destacou que a lei não ofende a igualdade, mas vai ao encontro da história de culturas que foram por muito tempo estigmatizadas. Um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um Estado de todos e para todos. Pensar dessa forma, a laicidade assume então a condição de uma proteção constitucional ampliada. O julgamento foi suspenso com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação e principalmente agora pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator, dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos. A análise desse julgamento foi acompanhada de perto aqui no STF por representantes de religiões de matrizes africanas. E, do lado de fora, um grupo de praticantes de religiões afro-brasileiras, de forma pacífica e entoando cânticos, protestaram na frente da corte contra a proibição do uso de animais durante as cerimônias religiosas. E a continuidade do julgamento deste recurso aqui no STF ainda não tem data definida. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite. Nós tivemos alguma diferença entre os votos dos ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, não é? Temos, William, mas é bom a gente explicar porque a consequência prática dos votos
seria a mesma. Em que razão? Porque os dois admitem a utilização de animais em rituais das religiões de matriz africana. Mas, enquanto o ministro Marco Aurélio acabou julgando pelo parcial provimento do recurso extraordinário, que foi apresentado pelo Ministério Público, e aí o ministro Marco Aurélio dá uma interpretação conforme, ou seja, aquele artigo da lei do Estado de do Rio Grande do Sul, ele dá uma interpretação conforme a Constituição para permitir a utilização de animais em religiões de qualquer natureza, então ele amplia o alcance dessa legislação, em religiões de qualquer natureza, desde que não seja utilizado meios de crueldade, tortura, e condicionada à utilização desse animal que foi abatido para consumo. Então, o ministro Marco Aurélio, ele vota nesse sentido. Já o ministro Edson Fachin, ele, inclusive, adiantou o voto, porque era a vez do ministro Alexandre de Moraes votar. Como o Alexandre de Moraes pediu vista, ele acabou adiantando o voto. Ele votou no sentido de negar total provimento ao recurso extraordinário. E foi muito interessante da forma como ele explicou o voto dele, porque ele diz que garantir essa diferenciação no que diz respeito às religiões de matriz africana é permitir a igualdade. E por quê? Porque essas religiões normalmente têm uma história já de preconceito, de racismo, e que em razão dessa trajetória histórica no que diz respeito a essas religiões, haveria então uma necessidade maior de dar uma proteção específica. Então, de acordo com o ministro Edson Fachin, a diferenciação prevista na legislação estadual no que diz respeito às religiões de matriz africana deve realmente existir, e que isso é uma forma de proteção, um resgate histórico, e permitir que dessa maneira pessoas que são adeptos dessa religião possam efetivamente usufruir do seu direito de liberdade de culto. Então foi nesse sentido, William. Um votou pelo desprovimento do recurso, que foi o ministro Edson Fachin, e o outro votou pelo provimento parcial, dando a interpretação conforme. O resultado prático dos dois é a permissão do uso de animais para rituais dessa natureza. No entanto, o ministro Marco Aurélio, ele colocou que poderia ser para qualquer tipo de religião, e depois o animal, na verdade, deveria ser utilizado para consumo. Foram essas as considerações. Final de semana, esse assunto sendo tratado ainda com mais profundidade no programa Plenárias, né? Exatamente. Estaremos aí explicando tudo o que aconteceu durante toda a semana de sessão plenária aqui no Supremo. Obrigado, Gisele.